interessante. Aí ele chegou para mim e disse assim, como é que a gente não percebe, né? Assim, ele fez essa pergunta, você consegue perceber? Ele disse, não, então acho que você, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer é justamente essa. Como se classifica, então, Iraci, os atos suicidas, né? Como é que a gente pode classificar esses atos? Importante, viu, essa pergunta, Leandro, porque nem todo ato, né, de mutilação, por exemplo, ou até um ato mesmo de tentativa de suicídio, né, vai ser de fato, né, uma intenção de morte. Como é que a gente define, né, esses atos suicidas? Existe a ideação suicida. Como é que eu sei que uma pessoa está com ideação suicida? E o que é ideação suicida? A ideação suicida é essa vontade, né, de desistir de viver, mas é uma vontade de desistir de viver somada a atos. Atos. Então, se eu tiver só com uma vontade, né, de morrer e diga assim, eu queria sumir, né? Eu queria dormir e não acordar. A ideação suicida ela é muito mais comum, essa vontade de sumir, de desaparecer, de dormir e não acordar mais, é muito, muito mais comum do que a gente possa imaginar. Agora, a ideação suicida, propriamente dita, não é só essa vontade, é uma vontade somada com uma ação. O sujeito já começa a pensar em como eu posso dar cabo da vida. Né? Então, eu posso dizer, fulano de tal está com ideação suicida. Então, ele precisa estar com a vontade e também se programando para tal ato. Essas duas coisas juntas. Né? Pensamento e ação. Pensamento e comportamento. E a tentativa de suicídio é, de fato, quando o sujeito tem a vontade, né? E escolhe um método específico e faz a tentativa. E a gente chama esse sujeito que escolheu um método e tentou de tentante. Esse é o termo que a gente usa, né? Tentante de suicídio, tentou suicídio. Então, ideação suicida, tentante de suicídio e suicídio propriamente dito. É quando o sujeito, de fato, escolheu, teve a vontade, teve a ideação, teve a vontade, escolheu um método e foi às vias de fato. Aí, como é que eu sei que o sujeito cometeu suicídio? Pela intenção de morte. Quando eu tenho a vontade e tenho a intenção de morte, eu escolho, então está, né, configurada a intenção. Se for por acaso, não tem intenção, então não houve a questão, né, não se configurou a questão do suicídio. E também tem a questão da crise suicida. Como é que eu sei quando alguém está em crise suicida? É justamente quando ele está com esse pensamento, né? E ele já escolheu o método, e muitas vezes já escolheu data, dia, né? Já articulou tudo, né? Está tudo programado. Então, está em crise. É um nível mais avançado, né? Porque há níveis. Há um nível leve, que é justamente a ideação suicida. Ele está ali pensando, mas ele não concretizou ainda. Quando ele começa a escolher método, pensar em dia, em como vai ser, né, em programar-se, é um nível mais avançado. E quando ele está totalmente programado, com dia marcado, método escolhido, aí sim, né, é o nível mais alto, vamos dizer, do grau, né, do processo. Esse é um processo suicida.